Pessoal, bem-vindos mais uma vez a mais uma aula de Direito Constitucional, desse nosso preparatório para a prova o exame da OAB, a prova da OAB. Então sejam bem-vindos novamente. Nós estamos trabalhando já há 2 ou 3 aulas a questão da classificação dos textos constitucionais, nós já trabalhamos poder constituinte e eu preciso de uma força a mais de vocês para a gente terminar essa teoria da Constituição, essa parte introdutória, entrar posteriormente na questão dos direitos e garantias fundamentais, na estrutura do texto constitucional efetivamente, passar por toda a questão dos poderes, da organização dos poderes e terminar lá mais no final dessa nossa revisão do direito constitucional, trabalhando a questão do controle de constitucionalidade. Então tem muita coisa para a gente ver, eu preciso que vocês estejam comigo nessa nossa jornada, em que pese breve jornada, mas com muito conteúdo, revendo muito conteúdo. Pois bem, nós estávamos trabalhando na nossa última aula a questão de outras classificações do texto constitucional. Então nós trabalhamos classificações que são clássicas e começamos a trabalhar classificações que vão aparecendo ao longo dos anos nas várias doutrinas que vão trabalhar o direito constitucional. Então são muitas as classificações, são muitas as nomenclaturas e a gente precisa compreender, mesmo que minimamente, cada uma dessas nomenclaturas, a ponto de que, se numa prova qualquer, ao invés de cobrar aquela classificação que eu já sei, cobra um nome novo, uma nomenclatura nova, um conceito novo, que às vezes está muito próximo daquilo que eu sei, mas é trabalhado com uma nomenclatura diferente. E aí eu acho que é coisa de outro mundo, eu acabo errando uma questão que por falta de conhecer a nomenclatura, por falta de conhecer os conceitos. Por isso a gente não pode dar esse vacilo, não pode dar esse mole. Vem comigo então para essa nossa aula de Direito Constitucional, revendo aqui outras classificações. A classificação que a gente vai começar a discutir com vocês agora é uma classificação muito interessante, é feita por um professor, o professor Marcelo Neves. Ele vai identificar a Constituição como Constituição simbólica e a gente precisa compreender essa terminologia que ele usa, Constituição simbólica. A partir desse conceito, a gente pode compreender que, na perspectiva do professor Marcelo Neves, Constituição simbólica é aquela Constituição que ela é mais um símbolo do que algo concreto na vida das pessoas. Ela traz tantos desdobramentos a nível, por exemplo, de proteção de direitos, de projeto de nação, de objetivos, que acaba ficando meio que uma fantasia. Ela serve como um símbolo, mas a sua efetivação, a sua concretização, ela é relegada frente a essa simbologia, tendo em vista que ela tem muito mais força de símbolo, de algo simbólico, do que algo efetivamente concreto. Então essa é uma possibilidade de compreender a questão da Constituição simbólica a partir da leitura do professor Marcelo Neves. Outra possibilidade é aquela Constituição que ela é uma Constituição símbolo, não no sentido de proteger ou de se efetivar muito mais direitos colocados no papel do que aqueles que são na realidade das pessoas. Mas a gente também pode compreender a questão do simbolismo dessa Constituição, por exemplo, no caso de uma Constituição como a norte-americana. Então a Constituição norte-americana, lá a primeira Constituição de 1787, é uma única Constituição até hoje, não uma Constituição lá do século XVIII, mas que ainda permanece como sendo a Constituição, e ela tem muito mais um serviço de símbolo da pátria, símbolo da nação estadunidense, do que efetivamente uma norma, além de ser efetiva e concretamente realizada, mas o símbolo dessa Constituição, ele é muito maior do que o seu sentido de norma, o seu sentido de lei, o seu sentido de regra. É uma Constituição que é quase intocável. Os americanos, eles têm um verdadeiro amor, uma verdadeira paixão pelas emendas, pelo texto constitucional, muito mais do que o sentido que eles poderiam compreender de que ela é uma norma fundamental, de que ela é uma lei, de que ela é um direito, de que o símbolo por trás dela é muito maior. Então a gente pode compreender a questão da simbologia do texto constitucional a partir dessas duas perspectivas. Vem compreender isso melhor comigo, vamos aqui na tela. Então, deixa eu passar aqui, quanto à classificação do professor Marcelo Neves, a gente então tem aquilo que nós estávamos discutindo como Constituição simbólica. E como uma Constituição simbólica, o que a gente pode compreender? É aquela Constituição
cujo simbolismo é maior e mais reconhecido que a efetivação, a concretização de suas determinações na vida do povo. Volta comigo aqui. Então, uma possibilidade de compreensão desse simbolismo constitucional diz respeito a essa questão que a gente discutiu aqui. Resumidamente, é isso. Então, Constituição simbólica, o símbolo por trás dessa Constituição, ele é muito maior do que a efetivação de direitos. Ou, se há efetivação de direitos, a compreensão dessa Constituição como algo simbólico é maior do que a noção que a pessoa tem, por exemplo, de que ela é uma lei. Então, o sentido de uma Constituição como um texto normativo, como uma norma, porque ela também é uma norma, ele é menor do que a simbologia por trás desse texto constitucional. Uma outra possibilidade de classificação do texto constitucional, ainda nessa pegada de outras classificações mais contemporâneas, diz respeito à questão da Constituição como balanço. Constituição como balanço é aquela Constituição que a gente vai trabalhar no texto constitucional, um verdadeiro relembrar é viver. O que é o relembrar é viver? É uma Constituição que vai fazer um apanhado histórico de todas aquelas construções, de todas aquelas efetivações, de tudo aquilo que esse país, esse Estado já passou. Então a Constituição Balanço vai fazer isso mesmo, vai fazer um balanço histórico de tudo aquilo que já aconteceu a nível constitucional nesse país. Vamos compreender isso melhor? Vem comigo na tela. Então, Constituição Balanço, também chamada de Constituição Registro, é aquela que vai descrever e registrar a organização política estabelecida, fazendo um verdadeiro balanço dos avanços sociais que, porventura, por exemplo, tenham antecedido a sua elaboração. Deixa eu apagar aqui, para a gente não confundir essas linhazinhas vermelhas, deixa eu apagar essas nossas marcações. Então, nós já vimos nessa tela, Constituição, a classificação da Constituição como simbólica, do professor Marcelo Neves, e a Constituição Balanço, ou Constituição Registro, importantes classificações contemporâneas. Uma terceira classificação ainda nessa tela é a classificação que vai identificar a Constituição como uma Constituição em branco, ou uma Constituição silenciosa, ou também esse nome chique aí, Blanco-Verfassung. Essa Constituição em branco ou silenciosa, volta comigo aqui para a gente compreender um pouco melhor. Essa Constituição silenciosa, essa Constituição em branco, ela diz respeito a uma questão muito interessante. São constituições que não trazem no seu contexto de norma constitucional as determinações, as diretrizes para a sua alteração. Então, são textos constitucionais que ficam silenciosos no tocante à possibilidade ou não de sua alteração, dando às pessoas que têm o poder de efetivar, por exemplo, um novo texto constitucional, o poder de realizar essas pessoas também a construção de diretrizes para alteração desse texto constitucional. Então, para a gente compreender melhor, volta comigo aqui na tela para a gente ver o conceito que a doutrina traz para uma Constituição em branco. É aquela Constituição que não estabelece nenhum tipo de norma regulamentando, minimamente, um procedimento para sua alteração, de modo que essa Constituição ficará a cargo de órgãos responsáveis pela sua revisão ou reforma. Antes de se efetivar essa reforma, eles vão ter que estabelecer os regramentos para essa reforma. Então, a partir desse contexto, a gente pode perceber que essa nomenclatura, Constituição em branco ou Constituição silenciosa, diz respeito à possibilidade ou não de se alterar o texto constitucional. Então, a possibilidade de se alterar o texto constitucional faz então com que as pessoas que têm o poder para alterá-lo também vão ter o poder de regulamentar como será feita essa alteração. Deixa eu desmanchar aqui para a gente não confundir. Então, nós passamos agora, acabamos de ver a Constituição em branco, já tínhamos visto a Constituição
Constituição balanço, a Constituição simbólica, e também agora vamos ter uma classificação extremamente interessante, atual, de um clássico do direito constitucional. Volta comigo aqui. A próxima classificação que a gente vai ver é uma classificação que percebe a Constituição como uma Constituição aberta. Significa dizer, e essa classificação vem de um livro, vem de uma doutrina de um grande constitucionalista chamado Peter Haber, um livrinho fininho, A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Essa ideia de uma Constituição aberta é a compreensão de que essa Constituição ela faz parte de um processo perene, um processo contínuo de interpretação do texto constitucional. O texto constitucional ele está aberto à sociedade desses intérpretes e não só à concepção jurídico-positivista ou positivada ou reducionista de que quem interpreta o texto constitucional é só o Poder Judiciário, é só, segundo, por exemplo, o nosso artigo 102 da Constituição da República Federativa do Brasil, é só o Supremo Tribunal Federal que vai ter como precípua função ser o guardião do texto constitucional. Então, o Poder Judiciário, que vai exercer a jurisdição, como a gente viu nas aulas passadas, uma função principal que esse Poder Judiciário tem é exercer a hermenêutica, é exercer a interpretação, é exercer a jurisdição. Não só ele tem essa capacidade, mas com relação à Constituição, por ser ela um texto normativo, mas também de natureza política, a sociedade estará aberta a um processo contínuo de interpretação desse texto constitucional. Para a gente melhorar um pouco essa compreensão do que é uma Constituição aberta, volta comigo aqui na tela para a gente ver como Peter Haber vai classificar essa ideia de uma Constituição aberta. A partir então daí, nós podemos ver o seguinte, Constituição aberta é a Constituição vista como fruto de um processo contínuo de interpretação feita por todos, tem que visualizar isso bem, todos os seus destinatários e não somente o Poder Judiciário, como a gente discutiu há pouco com vocês. Então, Constituição aberta é a compreensão, deixa eu desmanchar aqui novamente, é uma compreensão de que todos nós, os destinatários do texto constitucional, podemos interpretar esse texto constitucional. É importante a gente ter acesso a esses nomes, a esses autores. Então a gente nas aulas passadas falamos de Canotilho, agora estamos falando de Peter Haber, já falamos do professor Raul Machado Horta, do professor José Afonso da Silva, do professor Marcelo Neves, entre outros. Então esses nomes são nomes importantes do constitucionalismo pátrio, do constitucionalismo internacional, e a gente precisa compreender esses nomes para a gente saber aonde está cada uma dessas classificações. A partir de então, nós precisamos compreender então uma outra classificação. Volta comigo aqui. Uma outra classificação, uma classificação também de um grande constitucionalista, Gustav Zagrebelsky, esse nome bonito, Gustav Zagrebelsky, ele vai chamar a Constituição de Constituição dúctil. O que é uma Constituição dúctil? É uma Constituição que vai ser maleável. Então, já que nós vivemos, e isso é reconhecido pelos Zagrebelsky, em uma sociedade pluralista, em uma sociedade o fundamento é a diversidade, a igualdade é alcançada na diversidade, a igualdade é alcançada por meio da diferença. Então, se nós vivemos esse contexto de diversidade, pluralidade, a Constituição ela tem que também acompanhar essa pluralidade e ser maleável ao ponto de acompanhar essa realidade plural da sociedade contemporânea que nós estamos inseridos. E a partir de então, Zagrebelsky vai chamar de Constituição dúctil essa Constituição desse século da diversidade que é o século XXI. Vem comigo na tela para a gente compreender melhor essa classificação de Zagrebelsky. Pois então, Constituição dúctil, também chamada de suave, é uma nomenclatura usada por Gustav Zagrebelsky, e essa Constituição nada mais é do que aquela Constituição que vai buscar se adequar, como a gente discutiu, à sociedade pluralista inerente ao Estado contemporâneo, a ponto de que seja um meio de se acompanhar a descentralização do Estado através da reflexão sobre a diversidade política, social e econômica de um
país. Então, Constituição dúctil ou suave, de Gustavo Zagrebelski, diz respeito a essa questão da pluralidade da sociedade contemporânea e a necessidade da Constituição, então, ser um meio para se acompanhar essa diversidade política, social e econômica. Posteriormente a essas classificações, a gente vai passar por outras classificações. Volta aqui comigo. Então, nós já vimos inúmeras classificações e já estamos na reta final. Vocês precisam me acompanhar, precisam ter um pouquinho de paciência, é um pouco demorado mesmo essa questão das classificações, porque são muitas classificações, e é importante a gente ter mais ou menos noção, mesmo que não saiba e não detenha o conhecimento de todos os desdobramentos dessa classificação, mas pelo menos algumas palavras-chave, algumas coisinhas que são necessárias para a gente compreender e distanciar cada uma dessas classificações umas das outras. Uma outra classificação interessante é a classificação também de Canutilho, JJ Gomes Canutilho, né, o famoso JJ Gomes Canutilho, é a classificação que vai identificar a Constituição como uma Constituição compromissória. O que é uma Constituição compromissória? Para Canutilho, é aquela Constituição vista como um grande acordo de forças. Então, dentro de um Estado, existem várias forças, e essas várias forças vão realizar um grande pacto, um grande compromisso para a efetivação desse texto constitucional. Então, vem comigo na tela para a gente compreender o que é a Constituição compromissória segundo Canutilho. Olha só, Constituição compromissória para Canutilho é a Constituição que, numa sociedade plural e complexa, essa que nós vivemos no século XXI, é sempre um produto do pacto, de um acordo, de um grande compromisso entre forças políticas e sociais dessa sociedade plural, dessa sociedade complexa, cuja finalidade desse pacto, desse compromisso, é o estabelecimento desse texto constitucional, dessa Constituição. Então, essa nomenclatura de Canutilho é uma nomenclatura muito interessante, muito atual e que de vez em quando é cobrada em algumas provas. Aí a gente precisa ter noção do que é esse compromissório, desse compromisso, desse pacto realizado. Outras classificações também que vão ser usadas e aparecem aí em algumas doutrinas são classificações muito mais voltadas a questões atuais. Por exemplo, volta comigo aqui, sai dessa tela, volta comigo aqui. Classificações muito mais voltadas aos direitos que aparecem no texto constitucional, e isso pode ter alguns desdobramentos para trazer ainda mais classificações às constituições. Por exemplo, a classificação que vai ser uma classificação do biodireito, da biomedicina. Então, uma constituição biomédica seria aquela constituição cujos direitos ali protegidos dizem respeito também à questão dos direitos, dos biodireitos, da biomedicina. Então, sempre quando eu tiver desdobramentos no texto constitucional de proteção aos biodireitos, eu estaria então diante de uma Constituição biomédica. São classificações que vão surgindo à medida que novos direitos também vão surgindo. Outra classificação, como a gente vai ver na tela daqui a pouco, é a classificação de uma Constituição oral. Significa dizer que as determinações, as delimitações, tudo aquilo que é necessário para que a sociedade possa se organizar e possa caminhar a partir dessa organização, se dá de forma oral. Uma Constituição oral seria essa Constituição em que os governantes eles vão estabelecer de forma oral o pacto a ser realizado entre os destinatários dessa Constituição e aquelas pessoas que elaboram a Constituição oral. E aí a doutrina traz alguns exemplos. Para entender então a Constituição biomédica e a Constituição oral, vem comigo aqui na tela. Então, a Constituição biomédica, como a gente discutiu, é a Constituição que aborda direitos ligados ao biodireito, à biomedicina. De outro lado, Constituição oral é aquela Constituição cujo governante proclama o conjunto de normas e regras que passarão a reger a vida do povo de forma verbal. E um exemplo interessante
nesse contexto se dá lá no século XIX. Olha, lá no século XIX, numa concepção formal de Constituição, como a gente viu nas aulas passadas, não existia Constituição, porque numa visão formal de Constituição, ela é um produto da modernidade, da alta modernidade, lá no século XVIII. O primeiro modelo de Constituição é dos Estados Unidos, de 1787. Mas numa concepção material, numa concepção histórica, a ideia de Constituição sempre existiu, de modo que no século XIX a gente poderia identificar um exemplo de Constituição oral, quando, por exemplo, nas invasões dos bárbaros, nas invasões dos vikings, os vikings estabelecem verbalmente, ao invadirem lá uma parte da Europa, o primeiro parlamento livre, já que eles eram o povo livre, que os bárbaros que estavam invadindo a Europa, o primeiro parlamento livre de forma verbal no contexto europeu. Então essas duas classificações são classificações muito atuais, muito interessantes, que a doutrina então vem trabalhando e que a gente precisa compreender para a gente não ser pego de surpresa nas provas, numa prova qualquer que aparece lá o que é uma Constituição oral, então tem alguma coisa nesse sentido e a gente precisa compreender melhor essas determinações. Para a gente terminar essa tela aqui, antes da gente sair nela, Constituição colaborativa. Então, o que vem a ser uma Constituição colaborativa? E hoje em dia chamada de Constituição.com, também chamada de Crowdsourced ou Crowdsourced Constitution. Nossa, desculpa aí a minha pronúncia, gente. Então, Crowdsourced Constitution. São aquelas constituições, Constituição.com, cujo processo de formação se deu a partir de uma participação mais atuante do povo, o que hoje em dia é muito facilmente conseguido pelos meios da internet. Volta comigo aqui. Então, meus queridos, desculpa aí a pronúncia lá da Constitution, é um trava-línguazinho, mas uma Constituição colaborativa é uma Constituição, hoje, no século XXI, a era da internet, todos vocês aí podem estar me assistindo nos seus smartphones, nos seus tablets, nos seus computadores, então nós estamos vivendo uma sociedade de rede, uma sociedade interligada, uma sociedade que não dá mais espaço para as pessoas que não vivem a era digital. Então as pessoas que estão fora desse contexto digital já estão sendo colocadas de lado, já estão sendo esquecidas. Então a gente precisa compreender a importância desse fenômeno e a partir desse contexto também constitucional, a partir de uma classificação como essa, Constituição colaborativa, identificar como a internet pode ser um meio essencial para que o povo, os reais destinatários desse texto constitucional, possa efetivar, participar da elaboração desse texto constitucional. Pois bem, a partir então dessas classificações, a gente tem que, para terminar esse contexto de classificações dos textos constitucionais, ver das duas últimas classificações de um professor argentino chamado Néstor Sagués. Esse professor ele vai trazer duas classificações extremamente interessantes para a gente compreender o fenômeno Constituição a partir então de um contexto constitucional fora desse eixo Brasil, Estados Unidos, Europa, então é um contexto latino para a gente tentar compreender como que funciona essa questão da teoria da Constituição também, da forma desse professor classificar as Constituições. Vem comigo na tela para a gente terminar então essa nossa classificação das Constituições e passar para o próximo degrau da nossa teoria da Constituição, trabalhando outras temáticas, como, por exemplo, a aplicabilidade das normas constitucionais. É um tema muito interessante que a gente precisa compreender melhor. Vem comigo na tela aqui, pessoal. Para encerrar, quanto à concentração do poder, então, quanto à concentração do poder, o professor Néstor Sagués, ele vai então classificar essa Constituição a partir de três possibilidades. Elas podem ser totalitárias, elas podem ser autoritárias
e elas podem ser de poder moderado. Então, quanto à concentração do poder, eu estou querendo discutir aqui como esse poder, o poder que o Estado possui, o texto constitucional outorgará ao Estado. Então, a Constituição, ela fundamenta a existência desse Estado a partir lá dos processos revolucionários que nós vimos nas últimas aulas. E esse Estado, então, passa a ter como fundamento base um texto normativo. Esse texto normativo, ele dá qual poder a esse Estado para que esse Estado organize a vida das pessoas em sociedade? Porque o Estado é a junção de três coisas, segundo a teoria do Estado contemporâneo ou moderno. A junção de poder, a junção de território e a junção de povo. Como que o poder dado ao Estado, aos governantes desse Estado, para organizar, para realizar a vida desse povo em sociedade, como que esse poder é dado ao Estado pelo texto constitucional? Se esse poder é dado através de uma subordinação absoluta do povo, do homem ao Estado, estaremos nós diante de uma Constituição totalitária. Se esse poder possui uma forte concentração na pessoa do Estado, mas não em doses tão absolutas, em doses menores, então nós não estaríamos mais diante de uma Constituição totalitária, mas estaríamos diante de uma Constituição autoritária. Então ela tem muito poder nas mãos do Estado, mas em doses menores nessa relação entre o Estado e o homem, entre o Estado e o indivíduo. Por fim, Constituição de poder moderado é aquela que vai reconhecer um amplo espectro, um amplo rol de direitos às pessoas, sem prejuízo de, em determinadas situações emergenciais, esses direitos serem restringidos. Ou seja, então, as pessoas têm uma série de direitos frente ao Estado. O Estado, então, não é esse todo-poderoso, não é esse Estado totalitário, nem autoritário, mas isso não impede que, em determinadas situações, mesmo as pessoas tendo esse amplo rol de direitos em face do Estado, em determinadas situações, esse Estado possa restringir. Nós vamos estudar essas restrições. Ao estudar o Estado, a questão do sistema constitucional de crises, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Então deixa eu desmanchar essas nossas marcações quanto à concentração do poder. Então, segundo o professor Néstor Sagaz, as constituições podem ser totalitárias, autoritárias ou de poder moderado. Para a gente terminar as classificações das constituições, é necessário a gente discutir quanto à eficácia. Então, quanto à eficácia, fiquem comigo aqui na tela, pessoal, vão escutando a minha voz aí e vamos marcando aqui. Quanto à eficácia, Néstor Sagaz vai classificar essas constituições como Constituição retratista, Constituição contrato ou Constituição promessa. Quanto à eficácia, essa Constituição retratista é a Constituição cujo objetivo é descrever uma dada realidade, sem pretensão de alterá-la ou corrigi-la. Significa que ela é um retrato, uma Constituição que descreve a realidade do país. Não estou preocupado desse texto constitucional em alterar essa realidade, em corrigir essa realidade ou em melhorar essa realidade. Basta somente descrever uma dada realidade. Daí a Constituição ser retratista. De outro lado, Constituição contrato. Desenha uma ordem jurídica realizável e exigível no presente e a curto prazo, ou seja, uma Constituição possível, portanto, possui vocação para ser eficaz. Uma Constituição contrato é aquela que ela vai estabelecer premissas a serem realizáveis no presente e a curto prazo. Significa dizer, exigíveis no presente e a curto prazo.
Ou seja, situações ou uma ordem jurídica que no momento em que ela está sendo realizada, está sendo escrita, ainda não existe. Mas a curto prazo, logo em seguida a sua promulgação ou a curtíssimo prazo, essa Constituição passará a ser efetivado. De modo que é possível a gente identificar nessa Constituição contrato quanto à eficácia, uma vocação para ser eficaz. Por fim, Constituição promessa é aquela que se caracteriza por formular um grande esquema de poder e direitos individuais e sociais, cuja destinação é o futuro, tornando-se quase inexigível no presente. A gente vai compreender melhor, desdobrar essas classificações de retratista, contrato, promessa, ao trabalhar na nossa próxima aula a questão da aplicabilidade das normas constitucionais, uma doutrina que vem muito do professor José Afonso da Silva. Então volta comigo aqui para a gente encerrar essa nossa aula. A gente vai trabalhar então, como eu havia dito, essa questão da eficácia das normas constitucionais, trabalhando e discutindo a aplicabilidade desse texto constitucional, segundo a tão famosa, tão discutida já desde algumas décadas, a classificação do professor José Afonso da Silva. Então ele vai trazer uma classificação toda especial, fruto lá de suas teses, discutida em suas teses de doutoramento. Então é importante essa classificação do professor José Afonso da Silva ainda hoje, é importante a gente discutir, porque ainda hoje ela é cobrada, ela é discutida, seja nos bancos dos cursos de direito, sejam também nas provas de concurso, na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Então na próxima aula nós trabalharemos com vocês a questão da aplicabilidade das normas constitucionais. Se vocês perceberem, nós vimos mais de 20 classificações do texto constitucional, sendo que em cada uma dessas classificações passamos pelos conceitos, demos alguns exemplos em algumas delas, passamos dentro dessas classificações por variações de nomes também que a doutrina coloca nessas classificações. Então, peguem esse material, façam seus resumos, façam seus esquemas, tentem sistematizar esse material, essas discussões com relação às classificações, porque são importantes, principalmente para você que terminando, passando na prova da OAB, quer fazer um concurso público também. Então isso é importante, são mais de 20 classificações, 20 formas de se identificar o texto constitucional, nomes diferentes, definições diferentes, autores diferentes. Então é importante que você tenha esse material. Foram 2 ou 3 aulas que a gente trabalhou bastante essa questão da classificação das constituições. Então, como visto, na próxima aula a gente vai discutir a aplicabilidade das normas constitucionais. Bons estudos para todos vocês, que vocês possam estar curtindo essa nossa revisão de direito constitucional. A gente está ainda na questão da teoria da Constituição, a gente vai passar por muitos outros desdobramentos desse nosso direito constitucional, a começar por essa teoria da Constituição, e daqui a pouco a gente vai estar no texto constitucional, discutindo controle de constitucionalidade com vocês, discutindo processo legislativo, sistema constitucional de crise, artigo 5º, artigo 6º, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, a questão do artigo 7º e entre outros desdobramentos, nacionalidade, direitos políticos. Então tudo isso ainda tem para ser discutido com vocês e a gente vai discutir cada um desses pontos, se Deus quiser. Então, bons estudos para todos vocês e até a nossa próxima aula.